Eu sou o professor Amani Spachinski de Oliveira. Estou aqui para conversarmos hoje sobre um assunto muito importante e necessário para a nossa vida pessoal e profissional. A questão da motivação. Por que a motivação humana é necessária para a realização profissional, para o sucesso profissional? Então, neste sentido, quero convidar você hoje a fazer parte desta aula, ouvindo, meditando, refletindo sobre a questão da motivação pessoal. Ora, nós temos que pensar sobre motivação em relação ao homem, à pessoa. Por isso, quero acolher a todos vocês nesta aula e pedir que vocês fiquem muito à vontade, porque nós vamos agora começar uma reflexão sobre esse tema importante, mas principalmente eu quero convidar vocês para um encontro pessoal, primeiro conosco mesmo e depois também com o nosso estado de vida, com a nossa profissão. Obrigado por vocês terem vindo participar desta aula. Obrigado por estarem aqui. Quero manifestar também a minha alegria em poder entrar agora no lar de vocês e poder, com vocês, iniciar esta reflexão. Para início, quero convidar você, então, a fazer um contrato. É um contrato, de fato. Um contrato com duas cláusulas. A primeira cláusula é a questão que eu chamo, e nas minhas reflexões, eu penso, que é uma artimanha do nosso inimigo pessoal, que às vezes somos nós mesmos. Essa artimanha é a seguinte atitude. Por exemplo, eu estou aqui nesta aula e acho tudo muito bonito. Palavras, mensagens, reflexões, tudo muito bonito, tudo lindo. Mas eu penso, pena que a minha mãe não está aqui, pena que meu pai não está aqui, meus irmãos não estão aqui, pena que meu vizinho não está aqui, eles é que precisavam disso. E aí eu fico maquinando, ao invés de participar da palestra, eu fico imaginando, puxa, isso é tão bom, mas é bom para o meu vizinho, vamos para aquela pessoa, para esta. E esqueço de pensar que este encontro é, em primeiro lugar, para mim. Essa reflexão é para a minha meditação pessoal. Eu é que preciso dessas palavras, dessa mensagem agora. Por isso, esse primeiro item, o primeiro parágrafo deste contrato pessoal que eu quero fazer com você, é no sentido de você eliminar da sua cabeça, da sua memória, essa preocupação com as pessoas que estão lá fora, com as pessoas que ficaram em casa, com as pessoas que não estão aqui. Porque, de fato, eles terão a oportunidade deles. Agora, a oportunidade é sua. Por isso, esteja aqui, você, com a cabeça limpa, com o pensamento puro, para você receber essa mensagem neste encontro e para você fazer comigo essa reflexão. Então, a primeira cláusula é essa, eliminar da nossa cabeça essa artimanha de pensar que esta palestra é para outras pessoas. Não, essa palestra é para mim. Então, essa é a primeira cláusula. Agora, vamos para a segunda cláusula. A segunda cláusula do contrato que eu quero estabelecer com você hoje, ela se refere à questão do seu poder pessoal. O seu poder financeiro, monetário, talvez você seja uma pessoa muito rica, ou talvez seja uma pessoa pobre, remediada, o seu poder financeiro. Em relação ao seu poder pessoal, de liderança, você tem talvez empregados, funcionários, pessoas que você lidera, e também o seu poder pessoal de status social. Talvez na sociedade em que você vive, na comunidade em que você vive, talvez você seja uma pessoa de grande influência social no seu status social. Por isso eu quero convidar você para estar aqui nesta aula agora, de forma pessoal, sua. Você esteja aqui como pessoa, como ser humano. Esqueça tudo que você tem, tudo que você possa ser, mas esteja agora aqui de corpo e alma, para que você possa, comigo, comungar esses momentos de reflexão. Então, a segunda cláusula deste nosso contrato diz respeito àquilo que você tem, àquilo que você pode, àquilo que você é.
Então esteja aqui comigo nesse momento de corpo e alma. Pois bem, estabelecido esse contrato, eu acho que você deve ter concordado. Se você não concordar, pare de assistir esta aula e volte uma outra hora que você estiver disponível. Mas se você concordar, então vamos iniciar a nossa reflexão. Então eu convido a você que aceitou este contrato agora a começarmos a meditar, a pensar sobre a questão da motivação humana como necessidade para o sucesso pessoal no trabalho. Então vamos pensar agora sobre essa questão da motivação pessoal relacionada ao nosso êxito, ao nosso sucesso no trabalho. Para isso, eu quero convidar você a respondermos nesta reflexão a 3 questões fundamentais, ou 3 aspectos fundamentais dessa aula, desse estudo que nós estamos fazendo. O primeiro aspecto diz respeito a mim mesmo como pessoa, a você, a nós como pessoa, como ser humano. Quem sou eu? Essa é a pergunta que nós devemos fazer nesse primeiro momento. Quem sou? Quem sou eu? Essa pergunta eu gostaria que ficasse retumbando na sua cabeça durante toda essa nossa reflexão. Quem sou? Quem sou eu? É uma pergunta filosófica que, na verdade, não tem resposta. Essa pergunta vem sendo feita há mais de 2000 anos na sociedade, tanto por filósofos como estudiosos, religiosos e assim por diante, mas a resposta, na verdade, está dentro de cada um de nós. Então nós precisamos responder a essa pergunta também de forma muito pessoal. Quem sou eu? Vamos dividir, para entender melhor a pergunta e também para ter uma resposta a essa questão, vamos dividir a pergunta, em 3 partes. A primeira parte refere-se a quem sou biologicamente, quem sou fisicamente, quem sou como corpo humano, quem sou como um ser físico biológico. E aí a resposta ela vem se clarificando, vem mais clara, no sentido de que eu posso dizer que eu, como corpo humano, como biologicamente, como corpo físico, eu sou uma estrutura formada por células. Então o meu corpo é estruturado por milhares, milhões, bilhões de células. E cada grupo de células se organiza de certa forma e organiza e faz funcionar uma parte do meu corpo. Por exemplo, as células que formam o cérebro, elas se organizam e se estabelecem como células que produzem ou programam as minhas atividades através da razão, da racionalidade, através da vontade, através da memória, e elas se organizam então em células eletrônicas que passam as mensagens para todo o resto do corpo. Então, como o cérebro é um grupo de células que se reúne, se organiza e formam o cérebro humano. Outro grupo de células se organizam, por exemplo, para pegar uma ideia, e se reúnem, se organizam e formam um órgão do corpo humano, como por exemplo o estômago. Esse grupo de células que formam o estômago, eles são células especiais. Elas têm uma função, uma finalidade. E essa finalidade é justamente fazer um movimento nesse órgão chamado estômago, para que ele possa trabalhar com o alimento que cai dentro dele e esse alimento então ser triturado, ser esmiuçado e desse alimento ser extraído todos os sais minerais, os líquidos, as energias, as potências, as forças. Então vejam, cada órgão do organismo humano ele é formado por células e as células produzem então o movimento desse órgão, dessa parte do corpo humano. Então vejam, nós podemos responder essa pergunta, quem sou, nessa dimensionalidade biológica, que é a primeira. A segunda dimensionalidade de estruturação do corpo é a psique, é a parte psicológica,
Então, a minha estrutura organizacional do meu corpo tem também o que nós chamamos de glândulas, que elas fazem parte da parte física do corpo, mas elas também produzem elemento químico que é jogado no sangue, e esse elemento químico, então, ele produz as reações emocionais. Então, nesse segundo momento, nós temos a dimensionalidade psicológica ou a emocional, dimensionalidade das emoções. Então, sentimentos, alegria, tristeza, raiva, ódio, tudo isso faz parte da nossa organização emocional ou da nossa psique, do nosso psicológico. A terceira dimensão é a dimensão espiritual. Nós, como corpo humano, somos organizados também com a vida. Então, nós temos a vida em nós. Essa vida é da terceira dimensão, chamada dimensão espiritual. Então, a dimensão espiritual é espírito, é alma, é a vida. Tire a alma de uma pessoa e você tem um cadáver, tem um corpo físico inerte, que não tem vida. Então, essa terceira dimensão, a dimensão espiritual, que é o sopro divino, o sopro de Deus. Deus soprou naquele boneco, lá na Sagrada Escritura diz isso, soprou naquele boneco, e aquele boneco de argila, é uma linguagem bíblica, um sentido, né, de uma comparação, mas é muito bonita essa imagem bíblica, que Deus cria um boneco de argila e sopra dentro desse boneco, e esse sopro é a vida, é a presença de Deus, essa é a parte espiritual. Então, terceira dimensão, a espiritualidade, ou seja, a alma, a vida, o espírito. E a quarta dimensionalidade, para a gente entender bem essa primeira questão, é a dimensionalidade sociológica. A minha origem social, como que eu vim ao mundo? Eu faço parte de uma raça humana. A raça humana vamos dizer assim, o meu ninho, é a minha fonte de vida. Então eu vim a este mundo por intermédio de outras pessoas. Meus pais, por exemplo, formaram uma família e eles tiveram um relacionamento, e nesse relacionamento eles produziram uma outra pessoa, no meu caso, eu, e uma outra pessoa, como no seu caso, você. Então, seus pais. Então, a nossa origem sociológica, nós somos seres sociais, como dizem os grandes filósofos. Como ser social, fazemos parte dessa sociedade, dessa família. Então, não existe um ser humano que venha ao mundo sem família, mesmo que seja um bebê de proveta, mas ele precisa do esperma humano e precisa do óvulo humano para ser produzido. Então, o ser humano tem uma origem social, a união de mais de uma pessoa para poder vir à vida. Vejam, então, nesse primeiro momento, nós respondemos essa pergunta: quem sou? Quem sou fisicamente, biologicamente, como corpo? Quem sou psicologicamente, emocionalmente, como sentimento, como emoção, né, psicologicamente? Quem sou espiritualmente, a vida, a alma? E quem sou sociologicamente, a minha origem de uma raça humana, de uma família? Assim, fica mais fácil para responder essa pergunta: quem sou? Agora sim, eu posso avançar na minha reflexão, porque agora eu sei quem sou. Sou um corpo, sou uma alma, sou uma psique, sou um centro de emoção, um centro de movimento. Ora, tudo isso em nossa vida, tudo que acontece em nossa vida é um movimento. Movimento racional, movimento emocional, movimento espiritual e movimento sociológico. Assim, para dar continuidade à nossa reflexão, a partir desse momento, nós podemos responder para nós mesmos que, como ser humano, eu sou movimento. Desde o momento em que eu nasci até o último momento da minha vida, a minha vida é movimento. Eu parto de um estado de inatividade, de um estado parado, para um movimento que me leva a uma finalidade de vida. Quem sou eu nessas quatro dimensionalidades? É importante que entendamos que a nossa vida, ela é movimento. E como movimento, eu vivo e ajo e realizo
a minha vida aqui nesta terra respondendo a um chamado, a uma vocação. Por isso, nós precisamos pensar agora sobre a questão da segunda etapa desta nossa reflexão, ou segundo momento desta aula, que seria a questão do trabalho humano. Então, quem sou eu como um ser que produz, como um ser que tem uma atividade e que, além de produzir, além de realizar uma atividade, eu também busco a minha felicidade como alguém que produz. Então, nesse sentido, o trabalho humano tem um significado muito importante na nossa vida, porque nós podemos entender o trabalho como a realização da minha pessoa com o objetivo da minha vida, que é, no fundo, buscar a felicidade. Eu estou procurando ser feliz. E como é que eu vou ser feliz? Como é que eu vou buscar essa felicidade? Ora, eu tenho que buscar essa felicidade através de uma atividade. E aqui, então, no trabalho, entra a questão da atividade profissional. Então, uma pessoa que descobre qual é a sua profissão, descobre qual é a sua vocação na atividade humana, ele está indo de encontro à felicidade. E aqui eu quero até abrir um parêntese nessa questão desta aula, para dizer a vocês que, na questão da atividade profissional, sempre é permitido mudar, sempre é permitido mudanças. Por quê? Você entra, por exemplo, faz um curso profissionalizante, entra numa atividade profissional e, de repente, no meio do caminho, você descobre que não é aquela a sua atividade mais importante, que você não gosta muito daquela atividade, que você não se dá bem com aquela atividade. Pois bem, você tem a oportunidade, você pode mudar a qualquer momento. E não quer dizer que, mudando de atividade, você vai se frustrar. Pelo contrário, você vai descobrir aquilo que que lhe traz mais satisfação, aquilo que é próprio de você, de sua atividade profissional. Meu exemplo, eu trabalhei muitos anos como religioso, estudei, fui para um seminário, depois me formei, trabalhei como sacerdote, e de repente, um dado momento na minha vida, eu achei que não era aquele o meu caminho, que eu não queria continuar naquela atividade. Pois eu mudei, eu fiz uma mudança radical em minha vida. Eu constituí uma família e busquei uma outra profissão. E me realizei nessa profissão, sou feliz nessa profissão. E me dei bem, tanto financeiramente, como também na questão pessoal. Então eu me sinto como uma pessoa muito feliz. Eu sou um homem feliz por ter respondido à minha vocação em dois momentos importantes. Um momento naquela primeira vocação ao sacerdócio e um segundo momento nessa minha profissão de professor que eu abracei e que agora já estou aposentado depois de 20 e poucos anos de atividade. Então, o trabalho humano, o que é o trabalho humano? Nós precisamos partir de 3 pontos básicos. O primeiro desses 3 pontos básicos é o saber humano. Então, é como se a nossa vida estivesse sustentada em 3 pilares, como dizem os filósofos. 3 pilares. O primeiro pilar é o saber humano. É a sabedoria, o conhecimento, a cultura. Então, eu preciso buscar o conhecimento, a sabedoria. O segundo pilar é o poder humano. O que eu posso? O que eu consigo fazer? Como eu posso liderar as pessoas? Então, esse segundo pilar é o que nós chamamos de poder humano, que é, na verdade, a política. Mas não a política partidária, como a gente vê por aí, as campanhas políticas. Não, a política é grega, quer dizer, administração. Primeiro administrar a vida e depois administrar os meus bens, a minha casa, a minha comunidade, a minha empresa e assim por diante. Então, a política é grega. É o segundo pilar, né, o poder humano. E o terceiro pilar, não necessariamente nessa ordem, o terceiro pilar é
o fazer humano. Então é o trabalho, o fazer humano. O que eu posso fazer? O que eu posso realizar? O que eu posso fazer para transformar a natureza, a sociedade, a natureza do mundo? Como eu posso transformar essa natureza em algo útil e utilizável pelo homem? Por exemplo, as indústrias. Uma pessoa que pega um produto básico, né, seja da natureza, seja produzido na lavoura, seja uma extratividade, seja uma agricultura, e ele reproduz esse produto, ele faz com que esse produto seja industrializado. Então é o trabalho que vai dar essa sustentação para a sociedade através desse produto. Então o fazer humano, o trabalho humano, é a atividade que eu me proponho a fazer para transformar os produtos naturais, a obra-prima, produzindo algo que seja útil e que seja bom para o crescimento da humanidade, para a sustentação da humanidade. Então, o trabalho humano faz parte desses três pilares, né, de constituição, né, humana, do ser humano. Ora, o que é trabalho? A palavra trabalho vem de uma palavra grega, que passou depois para o latim, tripalium. Tripalium seriam 3 paus, na verdade, 3 paus. O tripalium seria aquele elemento que eles usavam antigamente para bater o trigo. Então era um pau amarrado no outro, e então eles batiam o trigo para abrir a semente, para depois eles triturarem a semente e formarem o pó, né, a farinha do trigo. Daí surgiu a palavra tripalium, surgiu daí o trabalho. Então o trabalho, para a maioria da sociedade humana, é na verdade um sofrimento. Puxa, eu vou trabalhar, eu tenho que agir, eu tenho que me sacrificar. O que é o trabalho? Mas para uma grande parte da humanidade também, que é mais feliz, o trabalho é a realização de uma atividade que vai dar resultado para ele como um ser que se satisfaz pela sua própria produção. Uma outra ideia do trabalho também, uma ideia mais ou menos negativa, que aparece na história, que aparece na organização da palavra, dessa palavra tripalium, é a questão do sacrifício mesmo. Então eles usavam três pedaços de madeira para sacrificar o homem. Então eles amarravam o homem que era castigado por algum crime que tenha cometido, algum deslize. Então esse homem era amarrado nesses 3 paus, que daí surgiu a ideia, por exemplo, da cruz, né, do sacrifício de morrer na cruz e tudo mais. Então surgiu daí esses homens eram amarrados nesses 3 paus, o tripalho, para exercer um sacrifício sobre eles, para eles pagarem o que eles fizeram de errado na sociedade, como um crime, como um desvio, alguma coisa assim. Nesse sentido, o trabalho também aparece com a ideia de sofrimento. Eu quero convidar vocês para refletirem agora comigo sobre a questão do trabalho, no sentido de responder à vocação humana. O trabalho como atividade profissional, o trabalho como um serviço à sociedade. Então vamos pegar vários exemplos para esclarecer um pouquinho mais isso. A questão, por exemplo, de uma pessoa que resolve dedicar-se à sociedade humana como médico, médica. Essas pessoas se dedicam todo dia, 24 horas por dia, em benefício da saúde da humanidade. Em contrapartida, eles têm uma remuneração por isso. Eles trabalham e ganham o seu salário fazendo essa atividade. Mas, mais do que o salário, mais do que a remuneração, eles têm a realização pessoal de olhar, por exemplo, para um paciente e esse paciente, então, recuperar a saúde e continuar vivendo, trabalhando, fazendo as suas atividades. Então, o médico se sente realizado, se sente feliz por ser um profissional nessa área. E assim podemos citar vários outros profissionais, como, por exemplo, um engenheiro que vai diante de um terreno limpo, não tem nada ali.
Aí ele começa a juntar material de construção, faz um projeto, estuda e começa a montar ali um prédio. E dentro de poucos meses está ali um grande prédio com vários andares. Então esse engenheiro olha para esse prédio e se sente feliz. Puxa, eu produzi essa obra, eu criei essa obra. Então eu quero convidar você para pensar no trabalho como uma realização profissional, como uma realização pessoal de uma atividade que, de fato, você, como ser humano, vai realizar para a sociedade, mas, ao mesmo tempo, vai dar a você mesmo a satisfação de ter feito isso. Então, o trabalho humano significa você colocar-se a serviço da humanidade. Trabalhar significa realizar uma vocação, significa responder ao mundo com o trabalho, com a nossa atividade, aquilo que o mundo necessita. Então, trabalhar é realizar uma vocação, é realizar um serviço, uma atitude de serviço da humanidade. Nós temos que pensar no trabalho nesse sentido, também buscando a felicidade nossa, pessoal. Quando eu trabalho e me sinto útil à sociedade e respondo à sociedade aquilo que a sociedade precisa através de minha atividade, então, olhando para aquela atividade, eu me sinto feliz, me sinto realizado e a cada momento que passa no crescimento do meu trabalho, no desenvolvimento do meu trabalho, eu vou me sentindo mais e mais feliz. Tanto que a remuneração, muitas vezes, do trabalho, para nós, pode se tornar até um segundo plano e vem como, vamos dizer assim, como uma resposta da atividade perfeita que eu faço. Então, quanto melhor eu trabalho, tanto melhor remunerado eu sou e tanto melhor eu me sinto feliz por realizar essa atividade. E um outro aspecto importante para ser considerado a respeito do trabalho é responder uma ansiedade pessoal. Eu não sei se vocês já observaram, eu observo muito isso, uma pessoa que está muito tempo sem trabalhar, está procurando emprego. Você olha para a pessoa, ela tem uma fisionomia, parece que desgastada, parece ela está desanimada, desacorçoada da vida, ela não tem ânimo e ela começa a fazer círculos concêntricos, voltar ao mesmo lugar sempre, não sai daquele lugar. Então o trabalho realiza a nossa vocação, ele nos dá, realizando a nossa vocação, nos dá também um sentido maior à vida e nós passamos a ser mais felizes, porque buscamos a felicidade através do trabalho e principalmente através da realização da nossa vocação para a atividade profissional. A questão da atividade profissional, mais uma questão importante para pensarmos, é que quando eu escolho uma profissão para realizar-me como pessoa humana, eu não estou escolhendo uma profissão simplesmente porque ela tem um status, simplesmente porque ela é uma profissão boa para o mundo, coisa assim, mas eu escolho principalmente porque eu quero me realizar naquela profissão. É comum, e vocês devem ter visto isso, quando a gente é criança, as pessoas perguntam o que você vai ser quando crescer? O que você quer ser? Essa pergunta por trás tem todo um embasamento filosófico. As pessoas estão querendo que a gente diga o que a gente vai querer ser para a gente ir se preparando para isso já. E tem muitos que já dizem, não, quando são crianças, já dizem, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e acabam, de fato, realizando-se com aquela profissão que eles definem. Então, é importante que, ao buscar uma profissão, nós tenhamos essa perspectiva de realização pessoal, de felicidade no trabalho. E é importante também que, quando nós buscamos a nossa profissão e depois, por um momento, qualquer circunstância, a gente não consiga atingir o objetivo dentro desta profissão, a gente pode complementar essa profissão com uma outra atividade. Nós temos, por exemplo, hoje no Brasil, uma profissão nova que está surgindo agora, que é a profissão do filósofo clínico, que inclusive
vocês têm conhecimento, através deste congresso, a filosofia clínica como uma profissão. Mas uma pessoa que já tem uma profissão e quer aperfeiçoar essa profissão, quer trabalhar com maior proveito, quer realizar-se melhor ou quer aperfeiçoar sua atividade, pois bem, faz um trabalho, faz um estudo, faz uma complementação de estudo, uma pós-graduação, uma especialização nessa área. Por exemplo, um psicólogo que realiza a sua atividade na área da psicologia e quer aprofundar um pouco mais isto, busca na filosofia a realização de um curso de especialização de filosofia clínica, por exemplo, e aperfeiçoa o seu trabalho. Utiliza a filosofia clínica como um complemento do seu trabalho, como um embasamento do seu trabalho, e aí a profissão é realizada da melhor maneira possível e a pessoa se sente feliz. Muito bem, fiquemos então, por estes momentos, com essa imagem na nossa cabeça de que o trabalho é a realização pessoal de uma vocação e é a busca da felicidade. Quero convidar você agora para responder comigo a terceira pergunta, ou a terceira dimensão, ou o terceiro aspecto desta nossa reflexão. Só para lembrarmos, o primeiro aspecto foi a pergunta pessoal: quem sou? Como pessoa, como ser humano, quem sou? A segunda foi a questão do trabalho: o que faço? Como faço? Por que faço? E agora a terceira questão, a terceira pergunta é como a motivação pessoal vai me dar embasamento para a realização pessoal, para a felicidade no trabalho. Então, como a motivação pode me realizar melhor como profissional? Como a motivação pode me fazer uma pessoa de sucesso no trabalho? Como a motivação pode me ajudar a responder à minha vocação profissional? Vamos pensar então um pouquinho sobre a questão da motivação. Nós precisamos entender, como os estudiosos nos falam e nos apresentam, que motivação, a palavra motivação vem da palavra motor. Motor, mover, movimento. Ora, se motivação é movimento, ela faz parte de uma estruturação organizacional do ser humano que também se chama movimento. Então, eu quero convidar você para refletir sobre a questão da motivação, não talvez do lado emocional, ou talvez do lado de sugestão, talvez do lado de autoajuda, mas quero convidar você para meditarmos sobre a motivação agora no aspecto filosófico da questão. Ora, se formos refletir sobre o aspecto filosófico da questão da motivação, nós temos que partir da motivação racional. O ser humano, ele é estruturado no seu corpo, é estruturado em razão, a racionalidade, e emoção, a psicologia, a psique humana. Nesses dois aspectos, eles se complementam. Então, o ser racional é aquele que estipula, que articula, que matematicamente organiza a sua vida, mecanicamente organiza a sua vida. E o aspecto emocional, emotivo, psicológico, é também parte da estrutura organizacional do ser humano, que faz com que ele, na racionalidade, tenha também sentimentos, tenha também emoções. Não fique apenas na questão da mecanicidade do processo, ou na questão de um movimento simplesmente racional. Então, nesse sentido, a motivação, ela está, como muitas pessoas dizem, está no coração do homem. Eu diria que num terceiro momento está no coração do homem, porque num primeiro momento ele está na razão. Eu preciso ter motivo para fazer as coisas. E esse motivo tem que ser lógico. Não pode ser um motivo assim, não,
o pensamento, eu quero ganhar na loteria, por exemplo, e simplesmente penso e vou ganhar na loteria. Não. Para ganhar na loteria, eu preciso querer ganhar na loteria, claro, mas eu preciso jogar, mas mais importante de tudo, eu preciso acertar a combinação dos números. E aí que vem a racionalidade, quer dizer, ora, se tem a possibilidade de sair este número na loteria e eu vou jogar neste número, certamente vai dar certo. Mas esse é um exemplo hipotético. O que nós temos que pensar na motivação racional é que nós temos uma coisinha, né, para dizer, chamada vontade, que está dentro de nós. A vontade faz parte da nossa intelectualidade. Então, razão é um movimento intelectual. A razão humana, que está no cérebro, que faz parte dessa estrutura cerebral do ser humano, ela é decomposta em 3 níveis. O primeiro nível seria, então, vamos dizer assim, a própria intelectualidade, o intelectus, que é a razão. O segundo elemento seria a memória, que é o subconsciente, que é a memorização, quer dizer, é o programinha que nós temos dentro do nosso cérebro que guarda tudo que eu consigo entrar em contato através da minha vista, através dos meus ouvidos e assim por diante. Então, é a questão da memória humana. Então, lá dentro eu organizo e guardo tudo aquilo que eu entrar em contato. E o terceiro seria a questão da vontade. A vontade é como se fosse uma virtude que existe dentro desse movimento racional que dinamiza essa minha competência intelectual e dinamiza também a minha memória para eu poder lembrar na hora exata, no momento que eu preciso naquela situação, daquele elemento que está guardado na memória. Então veja que são 3. É a questão do intelecto, da razão propriamente dito, que é o movimento, é a questão da memória, que é um estado, que é um espaço, não um espaço físico, mas um espaço virtual, que grava todo o meu conhecimento, e a questão da vontade, que é justamente a combinação desses dois momentos, ou 2 coisas importantes, né, que é a questão da lógica, da razão, e a questão da memória, que tem os elementos, os dados. E aí a vontade. Então, a motivação racional tem que estar dentro desses 3 movimentos. O primeiro movimento do pensamento, o segundo movimento da memória, o terceiro movimento da vontade. Ora, se eu tenho motivação aí nesses 3 elementos, a minha vida será completamente um sucesso. Eu realizarei todas as minhas atividades com resultado espetacular. Dizem os estudiosos que se a gente usa 2% da nossa capacidade mental, intelectual, intelectiva, se usarmos 2% do nosso intelecto, nós seremos excepcionais. Realizaremos obras fantásticas. Os grandes inventores, os grandes homens da sociedade usam mais ou menos essa porcentagem da sua capacidade mental. Mas para usar um pouco dessa nossa capacidade mental, nós precisamos entender que isso tudo é um movimento interior. E esse movimento interior está sustentado, está alimentado por um outro movimento chamado, então, motivação. A motivação nos leva a objetivos. A motivação nos leva a focos. A motivação nos leva a buscar elementos que darão base, dão sustentação aos nossos empreendimentos. Então, entendida assim a motivação, nós podemos agora, então, pensar na motivação que está lá no coração, já no terceiro momento. A motivação que vai estar lá no coração seria o entusiasmo para você fazer aquilo com maior alegria, com maior prazer, com maior satisfação. Aí vem a motivação psicológica, que é justamente, como dizem os estudiosos, a gente buscar motivos para realizar esta ou aquela atividade. Esse motivo que a gente vai buscar no processo, em todo esse movimento, é justamente o foco da nossa atividade. O que nós queremos atingir com
com a nossa vida, aonde nós queremos chegar. Então, estar motivado para trabalhar é a mesma coisa que estar motivado para vencer e para ser feliz, para ter sucesso e para ter resultados positivos. Então, num movimento de mudança, de transformação na minha profissão, eu não posso deixar nenhum momento de me motivar aquilo. Por exemplo, se eu estou hoje sem emprego, eu só vou conseguir um emprego se eu estiver bem motivado. Se eu não estou hoje feliz, realizado na minha profissão, e eu quero mudar de profissão, eu preciso estar motivado para buscar uma nova profissão. E aí eu vou encontrar realmente a nova profissão que vai me dar a satisfação de viver e de vencer. Eu quero fazer uma conclusão nesta terceira parte, nesse terceiro aspecto, que é a motivação, dando a vocês o exemplo da nossa caminhada como se fosse um trem. Um trenzinho, uma locomotiva. Vamos pensar num trem que precisa fazer uma viagem, por exemplo, daqui de Porto Alegre até Curitiba, no estado do Paraná. Então, esse trem tem um objetivo. Ele está motivado para atingir esse objetivo. Mas o trem é constituído de alguns elementos. O primeiro elemento é a locomotiva, a máquina. O segundo elemento são os vagões, que vai ter a carga. O terceiro elemento é o apito do trem. Quando o trem faz piuí, então ele está dando um sinal de que ele está vivo. Um apito. O terceiro elemento, também não precisa ser nesta ordem, é o trilho, a estrada de ferro, por onde o trem passa. Para atingir esse objetivo de Porto Alegre a Curitiba, ele precisa estar na linha. Então, a estrada de ferro. E o quarto, o quarto elemento, o que constitui o trem, é o freio, a freada. Quando, então, o maquinista puxa o freio do trem, ele está, de certa forma, diminuindo a velocidade, está dando segurança ao trem para que o trem possa continuar a sua atividade, a sua caminhada. Bem, essa ideia do trem, da nossa vida como um trem, como uma locomotiva, nesses 4 aspectos, é muito importante para refletirmos sobre a motivação que nós devemos ter para realizar a nossa profissão. Primeiro, eu preciso entender que a máquina do trem sou eu. Eu sou a locomotiva. Se eu for esperar que outra pessoa seja a locomotiva, por exemplo, se eu for esperar que meu pai seja a locomotiva, que minha mãe seja a locomotiva, que o meu filho ou alguma outra pessoa seja a locomotiva, eu vou estar dependendo de outra pessoa para realizar a minha atividade profissional. Então eu preciso entender que eu sou a locomotiva. Locomotiva nenhuma sem alimento, sem combustível, sem lubrificação, sem organização dos seus elementos, viaja para lugar nenhum. Ela precisa ter tudo isso. Então, a motivação também exige que nós tenhamos boa alimentação, tenhamos boa lubrificação no nosso organismo, tenhamos os nossos órgãos funcionando tudo muito bem. Caso contrário, nós não vamos atingir o nosso objetivo. Então, eu preciso cuidar, como locomotiva, da minha saúde pessoal. Bom, daí eu vou atingir o meu objetivo, que é levar os vagões de Porto Alegre a Curitiba. Para levar, então, os meus vagões de Porto Alegre a Curitiba, que é o objetivo da minha viagem, eu preciso ter a motivação racional, que daí são todos esses outros elementos que já observamos. Por exemplo, a linha, a estrada de ferro. O trem só é livre para chegar no seu destino se ele estiver andando pela estrada de ferro. Se ele sair da linha, ele não atinge objetivo nenhum. Ora, como profissional, se eu não andar na linha, o que significa a linha? A linha significa os princípios éticos, os bons princípios, significa a moral, os bons exemplos, significa as virtudes, significa a honestidade, a vontade, boa vontade e assim por diante.
Então eu só posso atingir o meu objetivo profissional se eu estiver dentro da linha. Se eu sair da linha, como trem, eu desencarrilho e destruo toda a carga do meu vagão, ou dos vagões. Então, a linha, a estrada de ferro é muito importante. Muito importante também o apito do trem. Por exemplo, uma pessoa que anda na sua atividade profissional, mas nunca dá sinal de existência. Nunca dá sinal de existência. Essa pessoa não apita e, portanto, ninguém sabe que ela existe. Então, ela precisa usar o apito. Ei, eu estou aqui, sou eu, estou bem, estou feliz, estou caminhando. Vai tudo bem. O freio, eu preciso usar o freio. De vez em quando dá uma parada. É o que vocês estão fazendo aqui agora, e eu também. Nós paramos um pouco na nossa vida, está 1 hora parado, para refletir, pensar, meditar. Foi como se nós tivéssemos pisado no freio, parado, para dar um descanso à nossa caminhada e retomar a nossa atividade como nós podemos tomar, assim, de uma maneira muito natural. Então, o trem é o exemplo de nossa motivação para chegar ao nosso objetivo. E isso tudo é movimento. Bem, eu posso, de fato, realizar-me como um profissional, ou eu posso me frustrar como um profissional. Isso está em minhas mãos. Eu preciso ter coragem para mudar no momento certo e preciso ter coragem para continuar a caminhada no momento certo. Fica aqui o convite para cada um de vocês, para cada um de nós, neste nosso encontro, para a partir desta reflexão, deste início de pensamento sobre motivação para o trabalho, fica aqui o convite. Vamos procurar estudar um pouco mais, conhecer um pouco mais o mundo do trabalho, conhecer um pouco mais os elementos da motivação, conhecer um pouco mais a possibilidade de realização pessoal da nossa vocação. Isso nós podemos buscar nos livros, podemos buscar nas páginas da internet, podemos buscar no nosso dia a dia, na nossa reflexão, mas principalmente nós temos que buscar isso através da nossa formação pessoal, buscando cursos, buscando palestras, buscando momentos de meditação, como este grande congresso que está sendo realizado nesta semana, trazendo para cada um de nós esse mundo de informação através da professora, organizadora deste evento, né, que é a professora Nichelle, que está na frente deste movimento e com a sua equipe maravilhosa, oferecendo para cada um de nós essa oportunidade de reflexão. Assim, fiquemos pensando que nós podemos ser felizes quando estivermos bem motivados para viver e vencer. E sempre nos perguntemos por quê e como a motivação pessoal pode realizar-me como profissional. Eu, como profissional, serei mais feliz se eu estiver motivado para realizar a minha atividade profissional, o meu serviço. Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês e obrigado por esta oportunidade de estar aqui com vocês neste momento. Até breve.